Glória a Deus. Queridos e amados ouvintes, mais uma vez, aceitem a doce paz do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós entramos na presença do Senhor, o nosso Deus, com esta humilde e simples orações com o tema O Grande Livramento. É simples a oração, mas grande é o livramento de Deus, o nosso Pai, para todo aquele e aquela que nele crê. Creia tão somente e em nome de Jesus Cristo, tome posse nesta tarde do grande livramento de Deus, o nosso Pai. Pois bem, amado ouvinte, antes de orarmos, quero trazer aqui a palavra de Deus, que é essencial no momento como este de oração. A palavra de Deus é especial neste momento, que se encontra em Efésios, a Epístola Universal do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, o versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Eis aí a palavra do Senhor nosso Deus. Obedeça, creia tão somente e com toda certeza, sem sombra de dúvida, terás o grande livramento de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Oraremos a oração do grande livramento de Deus em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Mas graças a Deus, é Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça e por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparais uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda.
Certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei, ó Senhor, em tua presença por longos e longos dias. Grandioso Deus, recebe o meu clamor, recebe a minha humilde e simples orações e venha nos ajudar. Grande Deus e Pai, tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Poderoso Deus de toda a glória, o Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois somente o Senhor é a nossa rocha eterna, é a nossa rocha gloriosa, somente o Senhor. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, tais ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos. Todavia, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês que nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm um espírito. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto espera que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer a salvação para todos aqueles que se encontram esperando em Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e estão firmes na fé, orando, perseverando na presença de Deus, vigiando em todo o tempo para não pecar contra o Senhor, em todo o tempo dando glória, exaltando, glorificando o nome de Deus, cumprindo com o seu ide, que disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho
a toda a criatura. Aquele que crê e for batizados serão salvos, mas aqueles que não crê serão condenados. Glória a Deus. Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para seres perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e os numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim, porque aquele que disse que veria, ele virá e não tardará. Desperta, ó tu que dorme, levantai-vos dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado para trás. Portanto, vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Saiba disto que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos e presunções, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio e cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste destes tais também, diz o Senhor. Porque é os últimos dias, estamos vivendo os últimos dias que se multiplica a maldade, como está escrito, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e é isso que nós vemos acontecendo a cada dia. Grande Deus e Pai, responde, Senhor, o nosso clamor, responde às nossas súplicas. Vai queimando agora toda a enfermidade, porque o Deus o qual servimos, fazemos menções do seu nome. Ele é o mesmo Deus que curou ontem, que cura hoje, que cura as nossas enfermidades, seja elas física,
mental ou espiritual, Deus curará e dará o grande livramento, porque agindo o Senhor, Deus, o nosso Pai, quem impedirá? Quem mesmo impedirá, poderoso Deus, o teu agir, o teu trabalhar em nosso meio? Trabalha, Senhor, em nossos corações, trabalha, Senhor, em nossas vidas, nos purifica com teu sangue tão precioso que foi derramado ali no alto do Gólgota, na cruz do Calvário. Falta palavras, meu Deus, para sabermos como agradecermos ao Senhor pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado. O Senhor tem nos dado grandes livramentos. Falta palavras para sabermos como agradecermos ao Senhor pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado, dias após dias, horas após horas, momento após momento, ó poderoso Deus. Grande Deus, vai queimando e destruindo agora mesmo as obras da inveja. Quantas pessoas têm tido a sua vida destruída por conta da inveja? Lares e famílias separados, destruídos por causa da inveja. Decanta na baia, por causa do olho grande, do olho gordo do diabo. Empresa, empresário que tem caído, que tem ido à falência, ó Deus, e muitos deles, os seus negócios não estão mais como outrora, por conta da inveja, ó Deus, contra a vida dele, contra a vida dela. Mas em nome de Jesus Cristo, grande Deus, Jeová, aqueles e aquelas que orarem conosco, esta oração do grande livramento, Pai Santo e Poderoso, que em nome de Jesus Cristo, estas obras diabólicas, estas obras malignas, sejam queimadas e destruídas em nome de Jesus Cristo. Toma em tuas mãos esta obra, a Santa Igreja Pentecostal, Deus é eterno, peleja, grande Deus, em prol desta obra. Os cultos convertidos em campanhas da nossa querida e amada Igreja Pentecostal, Deus é eterno, opera com teu santo fogo, o fogo da tua presença, porque a tua presença queima e arde como fogo, como testemunhou isto os dois discípulos de Jesus Cristo no caminho de Emaús. Eles afirmavam um para o outro que os seus corações queimavam, ardia com a presença daquele viajante que se passou por um viajante que era Jesus de Nazaré, ao terceiro dia após a sua ressurreição do mundo dos mortos. Grande Deus e Pai, a tua presença arde e queima como fogo os nossos corações, a qual Satanás não suporta, o diabo não suporta, seus demônios não suportam a tua presença, ó Pai, que queima e arde como fogo. Glória a Deus. As suas obras são queimadas, são destruídas pelo fogo da tua presença.
pelo fogo da tua palavra, o fogo da oração. Grande Deus, opera maravilhas e confirma a bênção extraordinária, porque nós estamos em cima de uma grande obra e nós não podemos parar, porque passará o céu, passará a terra, mas a tua palavra, ela não passará, passará tudo em todos, mas a tua palavra, ela permanecerá para sempre. As campanhas que são realizadas na nossa querida igreja, opera com teu santo fogo. Cura mesmo em nosso meio, liberta mesmo, ó Pai, em nosso meio, transforma vidas em nosso meio. Ó Deus, liberta, arrancando a opressão, a depressão, trabalha em cada mente, meu Pai. Quantas mentes confusas, quantas mentes atribuladas, quantas mentes aflitas, quantas mentes, ó Pai, que se encontra aléu, pessoas caminhando em rumo da sua mente, sem rumo, sem direção, agindo de forma precipitada, ignorante a respeito do sacrifício da cruz, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e aquela que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho maravilhoso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderoso Deus, falta a palavra para sabermos como agradecermos a Ti, pela saúde que tem nos dado, pelos livramentos grandes e pequenos que tens nos dado, ó Deus, pela nossa existência, pela nossa casa, a nossa família. Falta palavras para sabermos como agradecermos ao Senhor. Toma esta obra em tuas mãos, abençoa a vida dos dizimistas desta obra, dos ofertantes desta obra, daqueles que fazem votos contigo nesta obra. Prospera, abençoa, sara, cura e liberta. Ó Deus, repreende o devorador, o migulador, o cortador, o destruidor, e dás a abundância, dás a prosperidade, ó Deus de ontem, ó Deus de hoje, ó Deus eterno, que operou com os teus sinais, prodígios e maravilhas no passado, opera no presente, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus eterno. Vai queimando agora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, toda obra de macumba, todo feitiço, magia e despacho, tudo aquilo que foi trabalhado, oferecido, pago e enviado para destruir vidas, para destruir lares, para destruir famílias, casamentos, empregos, negócios. Grande Deus, quebra estas maldições agora, porque a peleja é de Deus, o nosso Pai. É de Deus, o nosso Pai, a guerra, a batalha, a peleja. Se crermos, tão somente Deus pelejará e nos dará
a grande vitória, porque o Senhor é o Deus do impossível, que fez e que fará maravilhas. Só basta nós crermos tão somente. Responda o meu clamor. Responda o clamor da tua igreja. Acampa teus santos anjos, Deus das alturas, como deixou escrito em tua palavra no livro do profeta Isaías. Eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, para que agora mesmo não possa curar, salvar, libertar, transformar vidas, da vida e vida com abundância. Meu Deus e meu Pai, os teus ouvidos também não estão tampados, mas estão abertos a nossa humilde e simples e pequena orações. Deus da abundância, Deus da prosperidade de ouro, em nome de Jesus Cristo, venha remover muros e muralhas, barreiras e pedras de tropeço, embaraços, teias de aranha, impedimento. Venha queimar todas estas imundícias, venha queimar todos estes atrapalhos e venha nos abençoar. Deus, que sonda de longe os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa fé, as nossas obras, as nossas atitudes. Deus, que conhece, sabes de todas as coisas, venha fazer coisas tremendas em nome de Jesus Cristo. Recebe mesmo esta pequena e humilde e simples orações. Eu clamo a ti com fé, ó Pai, com certeza e convicção, que estás não somente a nos ouvir, mas também estás, ó Deus, trabalhando, realizando a tua grande obra. Realiza mesmo a tua grande obra e estende mesmo teu braço forte, a tua mão poderosa. Te peço nesta tarde de bênção e já te agradeço, certo do grande livramento que já ocorreu agora mesmo, certo da vitória, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Se faça presente em nosso meio, realiza coisas grandes e extraordinárias em nosso meio, pelo poder da glória, pelo poder da tua glória. Obrigado por tudo mesmo, pelo que já fizeste em nosso meio e por aquilo que se encontras fazendo agora, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, amados e queridos ouvintes, grande é o livramento deste Deus maravilhoso, que contempla todas as coisas. Creia tão somente que Deus já interveio, já entrou com providência e já te concedeu o grande livramento em nome de Jesus. Eu sei que você já pôs a tua fé em ação, e escrito está que agindo este Deus, quem impedirá? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima tarde em nome de Jesus. Não se esqueça, contribui também para com esta obra, oferte, seja lá o valor que for. Saiba, Deus contempla todas as coisas, principalmente aqueles que têm abrido as suas mãos para ajudar a obra do Senhor. Deus abençoe.
Fiquem todos na doce paz do nosso querido e amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.